Neste bloco vamos iniciar o nosso estudo de termos subordinados ao verbo e de regência verbal, que são coisas muito alinhadas. Não dá para entender uma sem entender a outra, e aí, por isso, esse estudo simultâneo. Nós já falamos dos termos da oração, já fizemos a correlação morfossintática e trabalhamos com sujeitos, tipos de sujeito, as regras de concordância. Concordância verbal, eu arrisco a dizer, é uma matéria das preferidas pelos examinadores, se não a preferida pelos examinadores nas questões de gramática. Nas questões de gramática que vêm isoladas, só gramática, concordância está em primeiro lugar. Concordância, regência, pontuação é a gramática do uso e não a gramática da nomenclatura. E agora nós vamos começar a estudar os termos da oração que estão subordinados ao verbo. Acompanha aí comigo na sua telinha. Quando eu tenho uma oração, eu tenho uma frase e dentro dessa frase, necessariamente, para ser uma oração, eu tenho um verbo. Este verbo vai ter um sujeito, eu estou colocando aqui o sujeito antes do verbo, mas às vezes ele está posposto. Nós já vimos, aliás, muitos casos de sujeito posposto. E ao verbo podem se subordinar alguns termos. Veja bem, o sujeito não é um termo subordinado ao verbo. Na verdade, o sujeito determina a flexão e a concordância do verbo. Se um termo da oração, vou chamar de termo X, qualquer um, estiver vinculado a um verbo, sintaticamente ele poderá ser classificado como objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunto adverbial. Os objetos juntos formam o conjunto dos complementos verbais. Complemento verbal é um gênero. E a este gênero, chamado complemento verbal, pertencem os objetos. Então, se eu tenho um termo que está subordinado a um verbo, ele só pode ser objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunto adverbial. Eu quero que você se lembre de uma aula lá atrás, que nós falamos da sintaxe do período, em que nós vimos que esses termos são muito diferentes dos termos que se vinculam a substantivos. Os termos que estão vinculados a substantivo, lembra? Quais são? Os termos que se subordinam a substantivos são o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. Vamos lembrar o que nós já sabemos? É impossível que um termo da oração que esteja vinculado a um substantivo tenha a mesma função sintática de um termo da oração que se subordina a um verbo. Vamos lembrar que verbo e substantivo são arqui-inimigos neste sentido. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunto adverbial. Tem um ou aí, ele não pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Vamos lá, vou fazer a análise aqui. É uma análise sintática deste período, que é um período simples. Só há um verbo aqui que está destacado e este verbo deste período simples faz aqui o verbo informou, a forma verbal informou, e fiz uma pergunta, que é uma pergunta clássica para a gente achar o sujeito. Quem informou? O sujeito ou diretor. É um sujeito determinado, explícito, simples. E aí eu começo a ver quais são os termos desta oração que estão subordinados ao verbo. Informou o
que? O aumento de salário. Então, o aumento de salário se subordina ao verbo, responde a pergunta o quê? É o objeto da informação. Informou a quem? Informou a quem? Informou aos funcionários. Aos funcionários se subordina também a informou, responde a pergunta a quem, também é um termo subordinado ao verbo. Informou quando? Quando foi que ele deu essa informação? Ontem. Esse ontem também se subordina a informou, também é um termo subordinado ao verbo, um daqueles 4. E informou como? De que maneira ele informou? Ele informou com entusiasmo. Esse com entusiasmo também se subordina a informou, responde a pergunta como. Então, eu tenho aqui 4 termos subordinados ao verbo informar. Informou o quê? O aumento de salário. A gente já vai ver por que ele é chamado de objeto direto. Informou a quem? Aos funcionários, objeto indireto. Informou quando? Ontem. É circunstância de tempo, é adjunto adverbial de tempo. Ontem é um advérbio. Todo advérbio, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Lembra? Advérbio é a nomenclatura da morfologia, a classe de palavra. Adjunto adverbial é a função sintática, é a nomenclatura da sintaxe. E com entusiasmo, que responde a pergunta como, é um adjunto adverbial de modo. Então, nós temos de entender a lógica. Existe um verbo, existe o sujeito desta ação e vão começar a existir os termos que estão subordinados ao verbo. E a partir dessas perguntas que eu fiz aqui e das respostas que nós vamos dar, os termos se nomeiam, né? Os termos são nomeados. Então, eu tenho aqui outro quadrinho, de vários quadrinhos que a gente vai ter ao longo do curso, que você também vai imprimir, que também vai ser o seu objeto de análise e de estudo. Se um termo da oração para a sintaxe estiver subordinado a um verbo, o que ele pode ser? Já sei, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial. O que o objeto direto indica? Qual é o papel dele? Ele indica o objeto da ação, o objeto alvo da ação. Quais são as classes de palavras que podem representar um objeto direto? Substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo. Isso a gente viu lá atrás na correlação morfossintática. Lembra que nós vimos uma coluna de classes de palavras, outra coluna de função sintática? E ele pode ter, o objeto direto pode ter uma representação oracional, assim como o sujeito também pode. Se o objeto direto for uma oração, ou seja, se dentro dele houver um verbo, será uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O que responde? Que pergunta nós vamos fazer ao verbo para encontrarmos o objeto direto? O que ou quem? Depois do verbo. Se eu perguntar isso antes do verbo, eu vou ter o sujeito. Então, eu vou perguntar sempre depois do verbo. Comprei um carro novo. Comprei o quê? Qual foi o objeto da minha compra? Quem compra, compra algo. Há um objeto a ser comprado. Esse um carro novo é todo ele o objeto direto. Ninguém te falou nada? Ninguém falou o quê? Nada. Esse nada é o objeto direto, representado por um pronome substantivo indefinido. Nada me intimida. Nada é o sujeito. Intimida quem? Me intimida. Objeto direto. Aqui eu respondi a pergunta o quê? Aqui eu respondi a pergunta o quê? E aqui eu respondi a pergunta quem.
O objeto indireto também indica o alvo da ação, também pode ser representado por um substantivo, um pronome substantivo ou um numeral substantivo. Também pode ter representação oracional, ou seja, o objeto indireto pode ser uma oração. Será uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Indica sempre o alvo, isso é importante. E responde às perguntas de que, a que ou a quem, em que ou em quem, por quem ou por quê, sempre indicando o alvo. Preste atenção. Anseio pelo quê? Por quê? Quem anseia, anseia por alguma coisa. Todas essas perguntas estão preposicionadas, porque o objeto indireto é um termo preposicionado. Isso aqui é um objeto indireto. Gosto de quê? Qual é o objeto da minha ação de gostar? Eu gosto de estudar. É um objeto indireto. Preste atenção. Isso aqui não é um verbo? Estudar não é verbo? Então, isso aqui é um objeto indireto oracional. Lembrei-me de uma questão polêmica. Quem se lembra de alguma coisa. Qual foi o alvo da minha ação de lembrar? Uma questão polêmica. É um objeto indireto, nominal. Nós vamos trabalhar de um por um depois. É só para você entender a lógica do quadro. O objeto indireto sempre indica o alvo da ação. O agente da passiva sempre indica o agente da ação, só vai acontecer se o sujeito receber a ação. Por exemplo, o estudo é o sujeito. Foi realizado. Este sujeito não praticou a ação de realizar. Ele não praticou a ação de realizar, que é a ação do verbo, dessa locução verbal. Quer dizer que ele é um sujeito agente. Não, agente não é aquele que age. Agente é aquele que age. Esse sujeito não agiu. Ele é um sujeito paciente. Ele não pratica a ação, ele sofre a ação. O estudo não realizou nada, o estudo foi realizado. Por brasileiros, está subordinado a este verbo, essa locução verbal foi realizado, e indica quem é o agente da ação, quem agiu, quem realizou, os brasileiros. Este pode ser um substantivo, um pronome substantivo ou um numeral substantivo, o agente da passiva. Não há representação oracional. E responde a pergunta por quem, sempre indicando o agente, neste caso aqui. E o adjunto adverbial indica circunstância, pode ser representado por um advérbio ou uma locução adverbial, aliás, é a única função sintática que um advérbio pode ter, é a função de adjunto adverbial. Pode ser uma oração, será uma oração subordinada adverbial, e responde às perguntas onde, quando, como, por quê, para quê. Olha, fui aonde? Ao cinema. É um adjunto adverbial. Eu fui quando? Ontem. Então, é um adjunto adverbial, indica tempo. Eu fui com quem? Na companhia de quem? É um adjunto adverbial também de companhia. Então, este quadro nós vamos esmiuçar, mas é importante que você entenda para consultar. Se um termo da oração está subordinado a um verbo, ele pode ter essas 4 funções. Isto aqui é o que cada um desses termos indica. Aqui é qual é a classe ou quais são as classes de palavras que representam este termo e se eles estiverem representados por uma oração, como é que eu vou classificar essa oração? O que eles respondem? Associe isto, por favor, a isto. O que eles respondem, o que eles indicam e os exemplos. Agora nós vamos trabalhar de um por um. Objeto direto. Objeto direto é um termo que indica o alvo da ação. Em regra, ele não é preposicionado, representado por substantivo, pronome substantivo, numeral substantivo ou por uma oração. Responde a pergunta o que ou quem. E agora a gente vai ver aqui. Vi um filme ótimo. Sujeito elíptico, eu. Vi o quê? Qual foi o alvo da minha ação de ver?
Um filme ótimo. Objeto direto. Esse objeto direto é um objeto direto nominal, representado por um substantivo. O núcleo desse objeto direto é filme. É a mesma lógica que a gente usou para achar o núcleo do sujeito. É um substantivo e é a palavra nuclear aqui mais importante. Vi tudo. Eu vi o quê? Tudo. É o objeto da minha ação de ver. É um objeto direto. Ele também é nominal, também é representado por um nome. E este nome é um pronome substantivo. É um pronome substantivo indefinido. Vi que o prazo de inscrição foi prorrogado. Opa. Eu vi o quê? A resposta vai ser o objeto direto. Eu vi o quê? Faça a pergunta. A resposta vai ser eu tenho um verbo. Faço a pergunta depois do verbo. O quê ou quem? A resposta indica o alvo da ação. Então, essa resposta, o que quer que seja, será o objeto direto. Eu vi o quê? Que o prazo de inscrição foi prorrogado. Foi o objeto da minha ação de ver. Então, é um objeto direto. Mas olha o que verbo aí ele virou uma oração, que é o mesmo que dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Posso substituir por isso. Vi isso. Eu estou nomeando o que eu vi. Equivale a isso. E por que como é que eu chamo as conjunções que introduzem orações substantivas? Vamos lá, lembrou? Conjunção integrante. Não pode aprender uma coisa e esquecer outra. Conjunção integrante introduz oração substantiva. O diretor fingiu que não tinha escutado a pergunta. O diretor fingiu o quê? Que não tinha escutado a pergunta. Que não tinha escutado a pergunta se subordina ao verbo fingir, responde a pergunta o quê? Vamos lá comigo. É um objeto direto. Dentro dele há um verbo. Então ele é um objeto direto oracional. Em outras palavras, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se a gente sabe reconhecer um objeto direto, a gente sabe reconhecer uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque nada mais é do que um objeto grande, como este aqui de cima. E agora? Agora compliquei. Ó. O diretor fingiu. O que ele fingiu? Não escutar a pergunta. Quem finge, finge alguma coisa. Qual foi o objeto do fingimento dele? Respondi a pergunta o quê? Faço a pergunta o que ao verbo. A resposta vai ser um objeto direto. Só que aqui dentro tem um verbo. É um objeto direto oracional. Vamos lá, em outras palavras, vamos comigo. É uma oração
Repete, repete, que a repetição é a essência da aprendizagem. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas, compare esta oração com a de cima e com a outra de cima. As duas anteriores têm essa conjunção integrante, essa aqui não tem, ó. Como é mesmo que eu vou chamar uma oração subordinada, substantiva, sem conjunção integrante? Muito bem, ó, sua memória tá boa. Reduzida. Reduzida de, esse verbo é o nome do verbo, reduzida de infinitivo. Então, ela é uma oração porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, substantiva porque nomeia, objetiva direta porque exerce a função de objeto direto e reduzida, porque que ela é reduzida mesmo? Porque ela não tem conjunção. E de infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Então, vamos lá. Não vamos ter medo de nomenclatura, preste atenção, vamos fazer um acordo. A gente não tem medo de nada, muito menos de nomenclatura. Se a gente sabe reconhecer um verbo, sabe fazer a pergunta a ele, o que ou quem, sabe identificar o alvo, a gente sabe reconhecer o objeto direto. E se a gente sabe reconhecer o objeto direto, a gente sabe reconhecer um objeto direto oracional. É um objeto direto dentro do qual há um verbo. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Vou dar um exemplo aqui para você e você me diz o que você ia marcar. Ele está atento. Aí eu vou dizer que isso aqui é um objeto direto. Aí você vai dizer o quê? Que sim, porque eu substituí e disse assim, ele está o quê? Atento. Ah, então é objeto direto. Não, não é. Não é, tá errado. Por quê, Tereza? Volta aqui, volta aqui. Até a gente aprender a usar essa tabela. Um objeto direto é representado por substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo. Ponto final. Esse atento não é um adjetivo? Não é um adjetivo? Sim, ó. Ele está atento, ela está atenta, nós estamos atentos. Um adjetivo não pode ser objeto direto. Objeto direto é substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo, porque eu estou nomeando. Preste atenção, tem que ter aquela tabela na sua memória. Vamos lá, trabalhar, fazer questões. O fato ocorre quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União. A expressão infrações penais, ele destacou esta aqui, exerce a função de complemento da forma verbal afeto. Complemento da forma verbal, complemento verbal, ou é objeto direto ou é objeto indireto. Complemento verbal é um gênero. E eu estou vendo que infrações penais é o sujeito. Infrações penais afetam, elas que afetam. O objeto direto é isso aqui, ó, bens, serviços e interesses da União. Isso se subordina a afetam, responde à pergunta o quê? E indica o alvo da ação de afetar. Afetam o quê? Qual é o objeto afetado? Bens, serviços e interesses da União. Então o item está errado. Ele chamou de complemento verbal aquilo que na verdade é o sujeito. Item 2. É uma vida de muito trabalho, mas necessidade eu nunca passei, diz o pescador. O complemento da forma verbal passei, lembrando que complemento da forma verbal são os objetos, não está explicitamente expresso no texto, devendo ser inferido pelo leitor. Eu nunca passei o quê? Consegue responder? Eu é o sujeito. Nunca é um advérbio de negação, então é uma adjunta adverbial. Passei o quê? Necessidade. Olha a resposta. Então, necessidade é o objeto direto do verbo passar, da forma verbal passei. Qual foi o objeto da minha ação de passar? Necessidade. Está explícito, está expresso, eu circulei.
Então, o item está errado. 3. Cresce a oferta de objetos cobiçados, como automóveis, celulares e relógios. A expressão a oferta de objetos cobiçados exerce a função de complemento da forma verbal cresce. Não que o verbo crescer aqui é um verbo que não tem complemento. É o que cresce. Eu estou falando de quê? Aquilo de que se fala é o sujeito da oração. Então, isso aqui é um sujeito posposto. Eu pus essa questão de propósito, nós já fizemos essa questões como essas lá na identificação do sujeito. Sujeito composto é diferente de objeto direto. O sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. O objeto é o alvo da ação. A oferta de objetos cobiçados é aquilo de que eu estou falando, então é o sujeito. Posso até pegar esse sujeito e trazer para cá. A oferta de objetos cobiçados cresce. O item está errado, chamando de complemento verbal, que na verdade é um sujeito posposto. 4. O parlamentar considera que o assistencialismo oficial prejudicou os índios. O parlamentar considera isso. Vamos substituir por isso? Porque aí a gente já sabe que este que introduz uma oração, que pode ser substituída por isso. A gente já sabe que este que é uma conjunção integrante. E a função que o isso tiver, na verdade, vai ser a função da oração. Considera o que? Isso. É o objeto direto. Esse isso seria o objeto direto, mas aqui há uma oração todinha. É um objeto direto oracional. Em outras palavras, sem consultar, me acompanha, fala junto comigo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O complemento da forma verbal considera consiste em uma oração, certinho. A hora de você aprender o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta é esta. É a hora em que você está aprendendo o que é um objeto direto. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta nada mais é do que um objeto direto dentro do qual há um verbo. 5. A problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil. A oração que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil, e eu sei que é uma oração, ó, porque eu já estou vendo um verbo aqui, seja feita, é uma locução verbal. Exerce a função de objeto direto. Vamos analisar? Exige o quê? Qual é o objeto exigido? Isso. Isso o quê? O que quer que seja isso vai ser o objeto direto, concorda? Então, esta oração aqui é um objeto direto oracional. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Esse que aqui, você já sabe, é uma conjunção integrante. Tem que repetir, repetir, repetir até entender. Internalizar. Está certo o item. Objeto indireto. Objeto indireto vai ficar para o próximo bloco. Lembramos daquela tabelinha? Enquanto muda de bloco, você vai imprimir a tabelinha. Plastifique, memorize. Todas aquelas colunas são essenciais. Não tenha medo de nomenclatura, é uma questão de costume, a gente se acostumar com ela. Tem de entender. E aí depois tem de fixar fazendo muito exercício, mas não se assuste com a nomenclatura. Cedo ou tarde ela tinha de chegar. Chegou. Até já.